Salmos 47, verso 6. Diz assim: ofereçam música a Deus, cantem louvores, ofereçam música ao nosso Rei, cantem louvores. Irmãos, oremos nesse momento que nosso Jesus possa aceitar nossa oração, aceitar nosso louvor, porque é para a honra e glória dele esse culto. Nós iremos prestar um culto a ele. Então, irmãos, esse ministério do louvor, que é vocês junto aqui conosco, a nossa igreja é o ministério do louvor. Então você não veio aqui apenas para ouvir o culto, mas para cantar, ouvir a palavra, prestar um culto a esse Jesus que é maravilhoso. Vamos orar, irmãos, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, Pai, te agradecemos, Pai, por esse dia que tivemos, Senhor. Um dia que estava firmado em tuas mãos, Senhor. Obrigado, meu Senhor, sustenta o nosso viver. Tua palavra, Pai, fiel e permanente para cada coração, Senhor. Obrigado, Jesus. Nós te agradecemos. Aceite nosso louvor, Pai, nossa adoração a Ti, Senhor. Esse culto a Ti, Senhor Jesus, é de bom grado, Senhor. Estamos aqui, Senhor, entendendo que o Senhor mesmo nos atraiu, o Senhor mesmo nos chamou para perto de Ti. Louvamos, Senhor, encanto agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quem puder, e se for queimado em seu coração isso que Jesus fez para você, se põe em pé, cante conosco. Okay.
Esse louvor, Deus de aliança, na verdade, peço perdão pelo erro aqui, mas é um Deus Ele é um Deus permanente, Ele é um Deus realmente de alianças, que fez várias alianças com seu povo, com sua nação, e a palavra dele não muda, ela é eterna. Glória a Deus por isso. Se os teus olhos sempre atentos permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor.
criança. Com tantas maravilhas que Ele faz e fez por nossas vidas, né? Nós agradecemos a esse Deus. Nós somos gratos a Ele por tudo. Eu te agradeço, Deus, por lembrar de mim, pelo valor, eu me faz crescer, eu vivo pela fé, e não vacilo. Você mudou a minha história. Que alegria nos reunirmos mais uma vez aqui para cantarmos essas verdades tão preciosas, verdades que estão tanto no nosso coração que até quando esse pobre pecador erra a letra, a igreja corrige rapidamente. Louvado seja Deus! Que mais do que decorar com a nossa mente essas músicas, realmente isso esteja em nossos corações. Em nome de Jesus. Eu quero dar 2 avisos, enquanto isso a irmã Ana Clara se prepara para dar o terceiro. Mas o primeiro aviso é a respeito dos banheiros. Como você bem sabe, essa parte aqui do lado aqui da igreja foi
foi demolida por conta da nova construção que vai ser feita. Então nós temos uma questão importante agora para falar sobre os banheiros. Ficou definido da seguinte maneira: o banheiro masculino, ele está aqui fora, é um banheiro químico, foi instalado aqui no corredor. Então você sai aqui pela porta da frente, vira à esquerda de novo, e aqui no fundo vai ter um banheiro. Para a próxima semana estará providenciado já uma luz ali para ficar mais iluminado. O banheiro feminino ficou então definido que vai ser utilizado o banheiro ali de casa. Então as mulheres vão utilizar o banheiro da nossa casa. Pode sair aqui, virar à direita, descer um pouquinho mais à direita, nessa porta aqui lateral, então você pode entrar e utilizar o banheiro lá da nossa casa. Tome o cuidado devido em relação à higiene para que a outra pessoa que vai usar encontre o banheiro também em perfeitas condições para ser usado. Por que eu estou dizendo isso? Porque as crianças também vão utilizar o banheiro de casa, mas não sozinhas. As crianças vão utilizar o banheiro de casa com os pais ou as mães. Então nenhuma criança vai sozinha. Para não acontecer algum acidente, qualquer coisa, e a criança não saber como resolver, então tem um adulto ali para ajudar. Tá? Você não vai lá deixar teu filho e voltar para o culto. Não, você vai ficar com ele lá até terminar, precisa terminar. Para que assim a gente consiga que todos utilizem sempre com o banheiro em perfeita condição. Temos um detalhe de que eu preciso falar aqui, que é a questão em casa você não toma tanta água como toma no culto. Mas assim, ficou complicado no banheiro, ir lá fora, né? Ou está indo na casa do pastor. Então se prepare, faz antes de vir, né? Ou não precisa estar toda hora tomando água. Tem crianças que não tomam chá e café em casa, chega da igreja, dá uma sede, água, né? E toma, e toda hora aqui no banheiro. Então se programe, converse. É um momento que nós estamos passando agora, um momento bem específico. Então nós precisamos cooperar, né, entre todos, para que a gente consiga tomar aí os cuidados e não precisar estar toda hora saindo também do culto. Tá? Não é que não é para tomar água, ou usar o banheiro, qualquer coisa do tipo, não é isso. Mas se a gente tomar o cuidado, acredito que a gente consegue utilizar e passar bem tranquilo por esse momento. Tá bom? Nós estamos com muito... Fugiu o termo agora. Oi? Material, aqui de construção, foi demolido, tem bastante tijolo, provavelmente tem parafuso, tem coisas aí que as crianças podem se machucar. Lá na frente tem um monte de estrutura de ferro lá. Então tome cuidado para você não se machucar, tome cuidado para os seus filhos não estar correndo lá fora sozinhos e se machucar. A última coisa que a gente quer é que alguém se machuque por conta disso. É um momento que nós estamos passando, mas é por um bom motivo, é para melhorar, não é para piorar. Então, vamos redobrar a atenção nesses quesitos aí, que eu acredito que tudo vai dar certo. Tá bom? Ana, por favor. Boa noite, pessoal. O recadinho que eu tenho para dar é sobre as crianças, né, sobre o culto infantil. Então, como foi avisado no grupo, ele está temporariamente suspenso, né, enquanto as obras terminam ali do lado. Nesse tempo, a gente já teve uma reunião no Ministério Infantil, então a gente está encontrando meios para suprir essa necessidade, né? E está falando com as crianças, tendo esse tempo com as crianças. Hoje, como vocês já puderam ver, os maiores estavam recepcionando ali alguns vestidos a caráter, né? Na semana com a roupinha, entregando um bilhetinho, desejando boas-vindas. E essa foi uma das formas que a gente encontrou de estar fazendo com que as crianças façam parte do culto, né? Façam parte de aula. E a gente pede aos pais, né? Principalmente dos pequenos, que tentem manter o seu filho ali com você, mais quietinho. A gente sabe que não é fácil, né? Ele está lá gritando enlouquecidamente, né? Mas assim, em caso, né, que a criança está muito inquieta, que você precisa, né, conversar com ela, ou até mesmo, né, viu que não está conseguindo ficar, vá até o berçário, ali é um lugar de socorro, né, para os pais. Lembrando que
O propósito é para os bebês, né? Então, se você tem um filho pequeno que precisa conversar ou quer levar ele lá para brincar, que está muito agitado, a gente pede preferencialmente que sejam as mães, né? Porque lá vai ter mãe amamentando às vezes, então para evitar algum constrangimento que possa estar acontecendo também. Então, se você precisa usar aniversário, leve seu filho até lá, traga algum brinquedo para ele, algum livrinho, alguma coisa assim, já para estar fazendo com que ele se interta nessa hora, né? E continue orando pelas nossas crianças, por esse tempo, né? Que a gente encontre mais soluções para estar envolvendo elas. É isso. O texto base dessa noite é Isaías 55, a partir do versículo 1, nós iremos até o versículo 13, ou se você preferir, o capítulo inteiro. Isaías capítulo 55. Todos acharam? Peço que você mantenha a sua Bíblia aberta enquanto vamos passando por esses versículos, porque o nosso compromisso é meditarmos naquilo que a palavra de Deus ensina. Não nas minhas ideias, não nas suas ideias, mas naquilo que a palavra de Deus ensina. Quando entendemos o que a Bíblia ensina, nós temos um compromisso então de responder a essas verdades. Portanto, eu incentivo você enfaticamente, mantenha a Bíblia aberta. Veja se aquilo que eu irei falar aqui está de acordo com a palavra de Deus, se é a palavra de Deus. O texto nos diz assim, a partir do versículo 1: Venham, todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite, sem dinheiro e sem custo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão, e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me, e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Deem-me ouvidos e venham a mim, ouçam-me, para que sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. Vejam, eu o fiz uma testemunha aos povos, um líder e governante dos povos. Com certeza, você convocará nações que você não conhece, e nações que não o conhecem se apressarão até você. Por causa do Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, pois Ele concedeu a você esplendor. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por Ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os meus caminhos são os seus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os teus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para qual a enviei. Vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Os montes e colinas irromperão em canto diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. No lugar do espinheiro crescerá o pinheiro, e em vez de roseiras bravas, crescerá
a murta, e isso resultará em renome para o Senhor, para sinal eterno que não será destruído. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, obrigado por essa noite, obrigado pelo privilégio de nos reunirmos aqui como igreja. Ó Deus, eu clamo em nome de Jesus, que essa noite o Senhor ministre em nós, ministre em nossos corações, e que possamos entender a Tua Palavra, e mais do que entender com a nossa cabeça, mas que o nosso coração compreenda, que sejamos tocados pelo Teu Espírito Santo, para que saiamos daqui diferente da forma como a gente chegou. Ah Deus, trabalha em nós, nos ajuda a lidar com as distrações, nos ajuda a lidar com os imprevistos, mas ó Deus, que nesse momento o nosso coração esteja focado naquilo que o Senhor tem para falar com a gente. Pedimos que o Senhor continue a falar conosco. O Senhor já esteve ministrando aqui através do texto lido no início, através dos cantos que nós cantamos aqui, até mesmo através dos avisos, nós começamos a meditar a respeito da igreja, da realidade da igreja, e agora, o momento mais importante é onde nós paramos para ouvir a Tua Palavra, ir direto à fonte, que o Senhor fale conosco, que possamos abrir o nosso coração para isso, em nome de Jesus, amém. Amém. O título do sermão dessa noite, para quem gosta de anotar, ou de alguma forma pode ajudar a compreender por onde nós iremos caminhar, é um convite de honra. Esse texto, ele nos faz um convite. Mas antes de entrarmos propriamente no texto, eu quero falar com você primeiramente sobre desejo. Eu lembro que quando a Ana estava com a Joana ainda dentro da barriga, quando a Joana ainda não fazia tanto barulho, nós conversávamos sobre desejos. Até mesmo antes da Ana engravidar, eu falava assim: mulher, pelo amor de Deus, tu não seja aquelas mulheres que tem muito desejo, porque assim, bom, se tiver, Deus vai ter que suprir, porque a gente escuta cada história. Por exemplo, a minha irmã, ela tinha o desejo, enquanto estava grávida, de comer terra. E ela, de fato, fazia isso. Mas calma, meus irmãos, ela não comia terra pura, ela peneirava para sair a sujeira. Não, aí faz sentido. Apenas as grávidas, aquelas que já passaram por essa experiência, vão entender que já tiveram desejos. Há gestantes que nunca tiveram nenhum desejo. A Ana, ela teve 2. E foram 2 desejos bem simples de resolver. Obrigado, Deus. O primeiro desejo que ela teve, ela tinha muita fome quando estava grávida. Mas o primeiro desejo que ela teve mesmo foi de comer sanduíche, com o sanduíche normal, pão, margarina, presunto e queijo e chimia de uva. Então esse foi o desejo dela. Talvez tenha gente agora que nem está grávida e está pensando, cairia bem, né? E aí eu lembro que ela estava assim: amor, estou com vontade de comer isso. Daí eu falei: tá, mas tu é desejo ou é só vontade? Porque fome ela tinha todo o tempo. Assim, não, eu acho que é desejo, porque eu estou com muita vontade. E aí eu estava correndo com outras coisas, mas aí como ela falou que era desejo, né, a arma secreta da grávida, eu fui correndo para o mercado, comprei e voltei correndo. Quando ela botou na boca, ela deu a primeira mordida, ela fez assim, ó, era desejo. Então foi o primeiro desejo. O segundo foi bem excêntrico, foi bem diferente. O segundo e último foi água com gás com pirulito. Já tomou? Então é aquele desejo que fica assim, não, precisa ser saciado, precisa ser consumado, senão parece que está alguma coisa errada. Como dizem alguns desinformados e meio maluco da cabeça, vai dizer que a criança vai nascer com a cara daquilo. Imagina uma criança, a Joana, nascer com cara de pirulito com água com gás. É inimaginável a monstruosidade que ia nascer. Mas também há aquele tipo de desejo que nasce a partir da saudade. Saudade de uma pessoa querida. É aquele desejo que a adrenalina vai aumentando quando tu sabe que está chegando o momento de tu ver aquela pessoa. É aquele desejo que vai se
se consumando, ele vai se desfazendo à medida que tu abraça a pessoa que tu está com saudade e fica ali aquele abraço apertado, gostoso, e até tu diz assim, nossa, que saudade que eu estava, e aquele desejo ele vai se sumindo, ele vai se consumando, então ali. Há muitos desejos que nós temos nessa vida. Todos nós, com certeza, tivemos desejos que em algum momento nós não conseguimos realizar. E aqui eu falei sobre 2 tipos específicos de desejo, mas há tantos outros em tantas áreas da nossa vida. Você já teve um desejo que você não pôde realizar? É quase certo que sim. Todos nós tivemos, talvez até hoje tenhamos. Talvez nesse momento, enquanto conversamos sobre isso, nós estamos aqui pensando em algo que gostaríamos muito que acontecesse. Em nossos dias, as pessoas anseiam alcançar os seus desejos. E desejos esses são muitos, são variados. Desejos que são pequenos, desejos que muitas vezes são insignificantes para terceiros, mas que às vezes para a gente que deseja aquilo é algo muito importante, e a gente trata às vezes até como essencial. Mas a verdade é que até aquilo que nós acreditamos que é essencial para as nossas vidas, nem sempre teremos. Nem sempre alcançaremos as coisas da maneira como desejamos. Nem sempre as coisas acontecem como a gente planeja. Caso a gente ainda não tenha entendido, o mundo não gira em torno da gente. O mundo não gira, o universo não tem a sua órbita nem em torno da Terra. Nós não somos nem o planeta do sistema solar mais importante, nós não estamos no centro de maneira nenhuma. Ainda que há cálculos e muitas invenções e assim muita forçação de barra para dizer que o jeito que as estrelas estão se posicionando vai dizer algo sobre o teu dia, ou que vai influenciar. É um jeito de tentar colocar o ser humano no centro do universo, como se as estrelas estivessem apontando para nós, como se a forma como os planetas estão orbitando de alguma forma apontasse para nós. É o famoso, entra aí nisso, o famoso horóscopo, né? Que diz muitas vezes que a cor do dia, a tua cor da sorte é o amarelo, por exemplo. Imagina! Vamos supor então que a dona Vera, a Silvia e a Catiúcia saíram hoje de casa e eles leram lá no horóscopo do dia que a cor da sorte hoje é o amarelo. Elas eram com a corzinha amarela. Poderíamos falar a respeito da cor branca também, mas o cristão ele não acredita nisso, porque ele crê que há um Deus que governa sobre todas as coisas. Ele entende que o universo não está falando sobre ele, não está apontando para ele. O universo aponta para Deus. E é por essas e tantas outras que nós acreditamos que os nossos desejos então são o centro da terra. Que os nossos desejos precisam então ser consumados à custa de tudo. Não importa o que nós precisamos sacrificar, não importa por quem nós tenhamos que passar, porque daí tem aqueles ainda que botam Deus na jogada e dizem assim, não, quem se levantar contra mim é inimigo. E aí como eu me criei frequentando muitas igrejas, visitando muitas igrejas quando eu era criança, tinha um corinho que numa dessas igrejas cantavam muito, que era mais ou menos assim, dessa forma: tá derrotado Satanás, tá derrotado pelo sangue de Jesus, Satanás está derrotado. E aí muitas vezes a gente acha que tudo é Satanás então contra a gente, porque se o universo todo, se Deus aponta para nós e quer saciar todos os nossos desejos, logo, se os nossos desejos não estão se consumando, é porque Satanás está impedindo. Às vezes a gente entra numa paranoia que não tem nada a ver com a Escritura, não tem nada a ver com a vida com Deus, aquilo que Deus nos chama para viver. Eu gosto de lembrar desse corinho dessa forma, e até para alguns pode, e peço perdão se soou dessa forma, eu debochando do sotaque, mas não, aquilo gravou no meu coração. Ainda que eu não tivesse fé quando criança, a fé salvífica, a fé que Cristo morreu pelos meus pecados, eu sabia que Satanás estava derrotado. Então às vezes quando eu tinha medo eu começava a cantar essa música. Quando eu olho para trás eu vejo que já era uma maneira de Deus ir cativando o meu coração para perto dele. Nesse domingo, hoje, nós vamos pensar um pouquinho, através da Bíblia, é claro, sobre esse convite que é feito a nós. Um convite de honra que é feito pelo próprio Deus. No meio de uma sociedade, no meio de um mundo
onde o pensamento corrente é que nós precisamos ser aceitos a qualquer custo, precisamos ser desejados a qualquer custo, se faz essencial nós pensarmos sobre o que Deus ensina na sua Escritura. Esse convite que nós lemos nesse texto, Isaías 55, ele vem ao encontro da nossa necessidade mais profunda. Necessidade essa que às vezes nós nem sabemos que temos. Mas esse convite que Deus faz aos nossos corações, ele vem e toca no mais profundo do nosso ser. A minha oração essa noite é que ao meditarmos sobre esse convite, o nosso coração se abra e se renda a isso. Pois bem, no versículo 1 e 2, nós temos uma declaração linda demais, que diz: venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam, venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Você tem sede? Quando você corre demais, você cansa demais, você se esforça demais, ou para alguns você vem no culto, dá sede, né? Você tem sede? Todos nós em algum momento já passamos pela experiência de sentir sede, especialmente no verão, e o verão que faz aqui para na nossa região, muitas vezes judia, né? Judia a gente. Você já teve a experiência de matar a sede? Tomar aquela água gelada? Se a minha mãe estivesse ouvindo eu falar isso, eu ia dizer, não pode ser gelada, se está muito quente, não pode tomar água gelada direto. Mas você já matou a sede, já teve a experiência de saciar a sua sede? É bem provável que logo depois você teve sede de novo. Você já teve fome? Tem uma irmã ali que eu acho que tá. Já. Você já teve fome, já teve experiência de matar a sua fome? Talvez alguns não, né? Parece que come. O crente tem disso, né? Ele come, enquanto está comendo ele está dizendo assim, mas sabe o que seria bom nós fazer um dia? Enquanto está comendo, né? No churrasco do almoço ele está dizendo assim, mas essa carninha se sobrar dá um carreteiro daqueles. Todos nós passamos, obviamente, pela experiência de ter fome e passamos também pela experiência de saciar a nossa fome. A linguagem do texto aqui é usada uma linguagem de uma coisa natural para todos nós, para que a gente entenda que o texto está falando sobre uma necessidade essencial para a nossa vida. Ninguém aqui é louco de acreditar que pode sobreviver sem água e sem comida. Por isso que o texto levanta essa provocação. Fala sobre a sede, fala sobre a fome, e fala sobre um lugar onde aqueles que têm sede podem encontrar água e matar a sua sede. Fala sobre aqueles que têm fome possam comprar isso sem dinheiro. Não é algo que nós podemos comprar com o nosso dinheiro, mas é algo que nós podemos comprar, ter acesso e saciar a nossa fome. Nós não estamos falando, meus irmãos, sobre a água que sai da torneira, nós não estamos falando sobre o vinho que vem da uva, nós não estamos falando nem mesmo sobre o leite que sai da vaca. Nós estamos falando sobre uma necessidade ainda mais essencial do que aquilo que enche a nossa barriga, do que aquilo que hidrata o nosso corpo. Nós estamos falando sobre algo muito mais essencial. Nesse texto, nós temos o chamado. E esse é o primeiro ponto desse texto. No versículo 1 e 2, nós temos o chamado. Venham todos vocês que estão com sede, venham. Todos vocês que têm procurado incansavelmente matar a sede da alma de vocês e não têm conseguido, venham. Todos vocês que têm fome, venham. Mas eu não tenho como comprar, eu não tenho o que oferecer para ganhar essa comida tão valiosa. Venham, comprem e comam, e isso sem dinheiro e sem custo.
Há um chamado de Deus aqui para nós, para ir a Ele e encontrar aquilo que de fato vai saciar a gente. O versículo 2, ele vai nos dizer: por que gastar dinheiro naquilo que não é pão? E o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Pense por um momento. Alguém que, sendo pai de família, trabalha o mês inteiro, e ele pega o seu salário suado. Uma família simples, com recursos limitados, que antes de receber já está tudo direcionado. Talvez a realidade de quase todos nós. E aí esse pai de família pega esse dinheiro e, ao invés de dedicar esse dinheiro à sua família, às contas da casa, comprar comida, a suprir as necessidades, esse camarada vai e joga tudo no bicho. Já pensou? É responsabilidade isso ou é irresponsabilidade? Por que gastar o seu dinheiro com aquilo que não é pão? Por que gastar dinheiro naquilo que não satisfaz? Por que trabalhar por uma coisa que não vai satisfazer? Perceba, nós não estamos falando aqui, atente para isso por favor, nós não estamos falando aqui sobre comida e bebida que nós ingerimos pela nossa boca, mas nós estamos falando sobre o alimento, a hidratação, o cuidado que vem do céu, da parte de Deus com as nossas vidas. O texto segue dizendo no versículo 2: escutem-me e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. É claro que trabalhar para o sustento próprio e também para o sustento dos seus familiares é algo honroso. É no mínimo o dever de todo homem. Ainda que solteiro, é dever do homem trabalhar para se preparar então para um dia ser aquele que vai liderar a sua família e cuidar da sua família. Não só para satisfazer as suas próprias necessidades, mas o texto de Efésios vai também dizer que nós devemos trabalhar para cuidar dos nossos e também ser generoso para com os de fora, para abençoar a vida dos necessitados. É claro que trabalhar é honroso, mas prestem atenção, escutem-me, diz o texto. Há um chamado de atenção aqui, há uma necessidade profunda em seu coração, há uma fome na alma que não é saciada por nada nessa terra, senão apenas pelo próprio Deus. Andaremos como o cachorro de rua, correndo atrás de um osso, se não buscarmos em Deus o alimento que vai saciar a nossa alma. O cachorro de rua, ele passa, ele come num lugar, depois ele vai para outro, e assim ele passa o dia inteiro, procurando um pouquinho em cada canto. E assim somos nós muitas vezes. Nós estamos correndo muitas vezes nas coisas dessa vida, atrás de coisas dessa vida, porque juramos que aquilo é o mais importante, quando na verdade isso é só mais um osso, que mata a fome por um momento, mas logo depois dá fome de novo. É bem conhecida a passagem, o episódio quando Jesus conversa com a mulher samaritana no poço onde Jacó, junto com os seus filhos, cava. Aquela conversa longa e muito profunda que Jesus tem com a mulher. Eu quero fazer apenas uma consideração, mas onde Jesus está conversando com aquela mulher e diz assim: se você soubesse quem está falando com você, você me pediria água e eu daria para você água viva. Digo a você, mulher, que aquele que beber dessa água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu tenho, a água que eu posso dar, esse jamais voltará a ter sede. A Escritura nos ensina sobre esse anseio do nosso coração que existe em nós e foi colocado pelo próprio Deus. Eclesiastes capítulo 3 vai dizer isso, que Deus colocou no nosso coração um senso da eternidade, um desejo por aquilo que é eterno. Ainda que nós não conseguiremos conhecer tudo acerca de Deus, tudo acerca da eternidade, há em nós um desejo por conhecer aquilo que está além de nós. É isso que popularmente é conhecido como um buraco no coração.
Você já ouviu falar, provavelmente, de que todo ser humano possui um buraco no coração do tamanho de Deus, que é só Deus que pode preencher. Pois bem, esse texto nos fala sobre isso e diz: venham. Não adianta tentar tapar um furo num cano de água com a fita durex. Venham. Eu tenho a água da vida, venham, comprem de mim sem dinheiro, porque é de graça. Porque muitas vezes, ao ouvir esse chamado, a primeira coisa que nós pensamos, e esse é o papel de Satanás fazer na nossa vida, é nós nos sentirmos acusados e entender que a gente é indigno. Sim, de fato, somos indignos. De fato, não temos dinheiro para comprar aquilo que está sendo oferecido. Mas não é por comprar, não é por a gente fazer alguma coisa, não é por obra nenhuma, não é por mérito nenhum, é pela graça. Há um chamado da parte de Deus aqui, e esse chamado é pela graça. Meu irmão, o que você precisa fazer para ser salvo? A resposta é um claro, gritante, convicto: nada. Você não precisa fazer nada para ser salvo. Mas aquele que Deus bota a mão e salva, o que ele precisa fazer daí? Tudo. Aí ele vai responder porque ele entende que ele estava morto e viveu. E ele entende que a vida dele pertence a esse cara agora. Aquele que salvou ele. Não é por obras. Para ser salvo eu preciso crer em Deus. Sim, mas quem que gera a fé no coração? É o Espírito Santo quem convence do pecado. Quem que gera o arrependimento? É o Espírito Santo. Quem que gera a fé é o próprio Deus. Efésios capítulo 2 vai nos ensinar isso claramente. Que nós estávamos mortos e Deus nos vivificou em Jesus Cristo. No capítulo 1 vai dizer que antes da fundação do mundo, Deus já tinha olhado para nós e nos adotado em seu Filho Jesus Cristo. Você sabe quando que o mundo foi criado? Pois então, Deus olhou e salvou pessoas antes do mundo ter sido criado. Não é por obras. Não é por obras. Não é porque nós fazemos alguma coisa, não é porque nós temos algum dinheiro ou alguma moeda de troca para comprar a dignidade de receber esse convite. Não, é um convite gracioso. É um chamado que Deus faz a nós. É um chamado que Deus faz àqueles que têm sede. Porque o texto é categórico em afirmar: venham todos vocês. Todo mundo? Não, aqueles que têm sede. E aí, você tem sede? Você tem sede de Deus? Porque se você tem desejo de conhecer mais a Deus, meu irmão, se prepare, porque Deus vai te pegar. Porque o fato de você ter desejo a respeito de Deus, é o próprio Deus chamando você para perto dele. Há um chamado da parte de Deus a todos nós. Escutem-me, diz o texto. Ouça esse chamado. O segundo ponto que nós encontramos aqui é a aliança. Do versículo 3 ao versículo 5, nós encontramos aqui o texto dizendo: deem-me ouvidos e venham a mim. Não é só ouvir, mas é responder. Venham a mim, ouçam-me, para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. Vejam, eu o fiz testemunha aos povos, um líder e governante dos povos. Com certeza você convocará nações que você não conhece, e nações que não o conhecem se apressarão até você, por causa do Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, pois Ele lhe concedeu esplendor. Quando nós lemos esse texto, o versículo 5 especialmente, nós temos a tendência de achar que nós vamos ser muito importantes, porque o texto está dizendo: eu farei com que muitas pessoas venham até você. Deus, o seu Deus, lhe concedeu esplendor. A gente pensa assim: nossa, agora é a hora, né? Agora é a hora que os humilhados serão finalmente exaltados. Deus vai olhar para mim e vai me honrar, como dizem muitos por aí. Mas esse é um texto messiânico. Esse é um texto que está falando sobre Jesus. Deus fez uma aliança com Davi, de que o trono de Davi permaneceria para sempre, de que o reinado de Davi duraria para sempre.
E isso se cumpre em Jesus Cristo. Jesus vem da tribo de Judá. Jesus é descendente de Davi. Jesus então é aquele que é o Rei eterno prometido, aquele que reina para sempre. E é nessa aliança, é sobre essa aliança então que o texto está dizendo. É sobre Jesus que Deus está dizendo, que a sua palavra está dizendo que será glorificado, que receberá esplendor. Não é sobre nós, não é sobre você. Não é Deus olhando para você e dizer assim, nossa, aqui, ó, esse aqui é muito bom, vou botar uma estrelinha nele, vai brilhar mais do que os outros. Só Jesus brilha. Só Ele é a luz do mundo. Nós apenas refletimos a luz dele. Quanto antes você entender isso, melhor. Há uma ilustração muito boa, que é usada já há muito tempo, mas eu acredito que cai bem aqui. Nós refletimos a luz de Cristo, nós somos a luz do mundo, à medida que a lua apenas reflete a luz do sol. O sol é a verdadeira luz. Jesus é a verdadeira luz. Não é à toa que a Escritura também ensina que Ele é o sol da justiça. A lua só tem um brilho porque ela reflete o brilho do sol. O nosso brilho vem de outro lugar, não está em nós. Eu lembro que logo no início da minha conversão e quando eu ainda estava descobrindo, entendendo o chamado de Deus para a minha vida, o chamado específico de Deus para a minha vida, de ser um pastor de igreja, de dedicar a minha vida para servir a igreja, eu lembro que eu cheguei nesse texto. E aí quando eu li esse texto eu pensei assim, nossa, eu vou ser um baita pastor. Porque o texto está dizendo aqui que Deus vai conceder esplendor. O texto está dizendo aqui, ó, com certeza você, e eu já li assim, você, Guilherme, com certeza você convocará nações. Então eu já pensava assim, nossa, muita gente vai vir me ouvir falar. Nações que você não conhece, eu pensei, bom, você é famosão mesmo. Se apressarão até você por causa do Senhor. Não, isso é Deus vai me tornar um grande cara, eu vou ser muito famoso. Mas quando eu entendi, quando a maturidade chegou, eu entendi que esse texto não estava falando sobre mim, mas esse texto estava falando sobre o filho de Davi, o prometido de Israel. Eu entendi que isso não era sobre mim. Há uma ilustração muito interessante. Todos nós conhecemos aquele momento da entrada triunfal. Jesus entrando em Jerusalém, em cima de um jumentinho. E aí conta-se uma história, uma fábula, de que o jumentinho que Jesus montou chega em casa todo faceiro, dando pinote, abanando o rabo, faceiro. Ele chega em casa e diz assim, mamãe, mamãe, nem sabe. Hoje eu entrei na cidade e quando eu estava entrando na cidade, mãe, todos estavam cantando para mim. Estavam cantando uma canção de louvor. Diziam, Hosana, Hosana, glória a Deus nas alturas. E as pessoas fizeram um corredor para mim e estenderam folhas para mim, batiam palmas para mim. Mamãe, eu nunca me senti tão honrado. A mamãe, é claro, muito sábia, disse, meu filho, não foi para você que eles estavam batendo palmas. Não foi para você que eles estavam dizendo canções de louvores. Era porque o Rei dos Reis estava no teu lombo. Meu filho, entenda uma coisa, que sem Jesus, você é só um jumentinho. Quando eu entendi isso, a minha vida mudou. Não me importa se eu seja conhecido ou não. Não me importa se as pessoas lembrem do meu nome ou não. O que eu quero é que no dia que eu morrer, as pessoas se lembrem de Cristo. Há uma canção que eu amo muito, que diz assim, que o meu nome morra, que a minha, agora me fugiu a letra, mas a ideia é que a minha fama morra com o meu nome e que Cristo permaneça em tudo. A ideia é que quando a gente morrer, as pessoas não fiquem lembrando, nossa, como aquela pessoa era boa. Na verdade, as pessoas têm que olhar para a gente e entender, nossa, como Deus era bom. Olha o que Ele fez na vida desse camarada. Então, minha preocupação é apenas lembrar sempre que sem Jesus, eu sou só um jumentinho. Se serviu o exemplo, use também para você. Vai ajudar muito a sua vida. Quando você entender que é Jesus, no fim das contas, o que importa. É sobre Jesus que esse texto está falando.
É Ele que tem o esplendor. Jesus é o descendente de Davi em quem se cumpre a aliança de um reino eterno. Foi feita uma aliança em Jesus, e em Jesus nós temos então acesso a essa aliança. Esse Cristo, Jesus Cristo, o Messias, foi humilhado por nós, mas também exaltado por nós. Ele trilhou esse caminho para que nós pudéssemos então, como lemos há 2 domingos atrás, no texto de Pedro, seguir os seus passos, pisar em suas pegadas, trilhar o caminho que Ele deixou para nós. Como diz o autor de Hebreus, é trilhar o novo e vivo caminho que Ele abriu para nós. Não existe atalho, não existe outro meio, é apenas em Cristo. O esplendor dado a Ele, a Jesus, revela o plano de salvação de Deus para pecadores como você e eu. Deus fez tudo isso porque Ele ama. Deus fez tudo isso porque Ele nos amou. Há um chamado, e esse chamado é feito a nós, não porque nós merecemos, mas porque Ele ama. Esse Deus fez uma aliança com o seu povo através de Jesus Cristo. E através dessa aliança, nós encontramos então aqui o terceiro ponto, o perdão. Você não é perdoado para então ser aceito na aliança. Você é aceito nessa aliança, então você recebe o perdão. Porque se primeiro precisássemos então chegar perdoados, puros, limpos, então seria por obras. E não é isso que a Bíblia ensina. Nós encontramos no versículo 6 e no versículo 7, dizendo: busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem a Ele, clamem por Ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. Quando o texto nos diz busquem o Senhor, enquanto é possível achá-lo, a ideia aqui é clara de que haverá um tempo, um momento onde não será mais possível. O chocante disso aqui é que a Bíblia não diz quando vai ser esse tempo, aonde não terá mais oportunidade. Porque Jesus, ensinando sobre a sua vinda, os sinais do fim dos tempos, em Mateus capítulo 24, nós vemos que acontecerá de repente. O próprio Jesus diz, como num piscar de olhos. Quanto tempo você leva para piscar? Uma vez. Faz o exercício aí. Jesus voltou, deu, acabou. Busquem ao Senhor enquanto se pode encontrar. É o famoso amanhã pode ser tarde demais. Conta-se uma história a título de ilustração, de que havia uma reunião no inferno, onde os demônios estavam conversando e pensando assim: como que nós podemos fazer as pessoas parar de olhar para Deus? Volto a dizer, essa história é a título de ilustração, não está na Bíblia não, tá? Então aqueles demônios conversavam e um diz assim: vamos dizer para eles, para as pessoas, que a Bíblia não é confiável. Aí um demônio mais experiente diz assim: não, isso não vai adiantar. A gente já tentou destruir esse livro, a gente já tentou queimar, a gente já tentou adulterar, e sempre tem um remanescente bom. E aí ao meu acresce uma história, sempre tem um crente bom, que continua firme e traz os outros de volta. Então vamos fazer assim, vamos dizer para eles que a igreja não é importante. Não adianta isso. A gente tenta perseguir, a gente tenta matar, e a gente percebeu que quanto mais a gente mata, esses mártires geram fé ainda nos outros. Dentro da história da igreja, há uma frase muito famosa e bem profunda, que diz que o sangue dos mártires, aqueles que morreram pelo testemunho por Cristo, o sangue dos mártires é a semente da igreja. Quanto mais pessoas fiéis morrem, mais pessoas fiéis se levantam. Porque tu não morre por uma coisa que tu não acredita. Tu não morre por uma coisa que tu acha que é brincadeira. Então um demônio mais experiente disse: não adianta fazer isso. A gente já tentou matar, a gente já tentou perseguir, e eles se multiplicam. Se reúnem escondido, isso aí não adianta. Aí então, um demônio experiente diz assim: o que tu acha? O que vocês acham? De a gente dizer para eles então
que a Bíblia é a palavra de Deus, que a igreja é importante, de que eles precisam cultuar, eles precisam uns dos outros, mas vamos dizer a eles que eles podem deixar isso para depois. E aí a gente vai enrolando eles até o dia que não der mais. Então a demoniada toda se alegrou e disse: boa ideia. Diz as más línguas que hoje isso está acontecendo. Apenas a título de ilustração. Mas vale a pena pensar sobre isso, irmãos. Não é de hoje que você vem dizendo para Deus: amanhã, Senhor. Depois, Senhor. Dentro da nossa série de sermões sobre maturidade, quando nós meditamos sobre o texto dos planos, o título do sermão em questão era O Senhor do Amanhã. A conclusão desse sermão era a seguinte: Deus só é o Senhor do amanhã quando Ele é o Senhor do hoje, porque Ele não está só lá. Ele é o início, o meio e o fim. Ele é o alfa e o ômega. Não adianta você deixar Deus para depois. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. É hoje. Esse chamado é hoje. Tanto para se render de uma vez por todas ao Senhor, tanto para se reconciliar com Ele, como para se arrepender, porque há perdão. Clame a Deus enquanto Ele está perto, porque há perdão. Há graça disponível para você. O texto está dizendo que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Há um paralelo que nós podemos fazer com esse texto, porque lá em Apocalipse a declaração vai ser diferente. Em Apocalipse nós encontramos dizendo assim, ó, que o homem mau continue na sua maldade, que o ímpio continue na sua impiedade, porque agora não muda mais nada. Agora é céu, alegria, relacionamento eterno com Deus, comunhão eterna, alegria profunda com Deus, e juízo, condenação, sofrimento eterno para aqueles que não creem em Cristo. Então, não adianta voltar atrás agora. Não há mais tempo. Meus irmãos, nós não sabemos quando Cristo vai voltar. Eu digo, já disse isso e repito mais uma vez, eu gostaria muito que Jesus voltasse antes que o nosso culto terminasse. Eu queria não precisar voltar para casa hoje, não na minha casa temporária. Eu gostaria de imediatamente após esse momento enxergar o meu Senhor e recebê-lo, e estar Ele me recebendo de braços abertos. Eu queria tanto que Jesus voltasse logo, para que a Joana não precisasse enfrentar tantos sofrimentos que esse mundo oferece. Mas enquanto Jesus não volta, eu entendo que eu preciso ensinar para ela que esse tempo é o tempo de buscar Deus, que não dá para deixar para depois. Ainda hoje eu oro com a minha filha, ainda hoje eu digo para minha filha: tu precisa de Jesus, tu é pecadora. Ela ainda não está entendendo, mas é o que está sendo plantado dentro da nossa casa. Não dá para deixar para amanhã. Talvez você veio aqui hoje pensando: não, eu vou lá mais um dia para ver como é que vai ser. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se para o Senhor, e o Senhor terá misericórdia de você. Ele, o nosso Deus, de bom grado, perdoa. Perdoa. Talvez você esteja se perguntando: a igreja não sabe o que eu fiz. Jesus sabe. E se Ele colocou no teu coração o desejo de se arrepender, é porque Ele vai te perdoar. Então venha. Há um chamado, há uma aliança, há um perdão. E dentro disso nós vamos para o quarto ponto, que é a confiança. Do versículo 8 ao 11 nós lemos: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra, assim também a palavra de Deus cumpre o seu propósito. Nós precisamos entender, meus irmãos, se conseguimos medir, se conseguimos mensurar a distância que nós temos aqui, do nosso chão aqui da igreja até o céu, o mais alto céu, nós poderemos apenas ter uma ideia, uma pequena partícula do quão distante, do quão gigantesco é o abismo dos nossos pensamentos em relação aos pensamentos de Deus.
Os pensamentos deles são muito mais grandes, são muito maiores. Os caminhos deles são muito mais altos. Nós não somos capazes de compreender tudo isso. Logo, nós temos um chamado, nós temos uma aliança, nós temos um perdão, e dentro desse relacionamento, nos rendendo a esse convite que nos é feito, nós podemos viver com confiança, com segurança de que aquele que eu não compreendo está cuidando de mim. Nós cantamos sobre isso. Um Deus que não é homem para mentir. Quantas vezes você já foi enganado? Eu não vou nem perguntar aqui se você já foi. Quantas vezes você já foi enganado por alguém? Deus não é assim. Quantas vezes as pessoas te decepcionaram? Deus não é assim. Às vezes nós pensamos que Deus nos decepciona porque a gente acha que Ele deveria fazer alguma coisa, que Ele nunca disse que faria. Então a gente acha, nossa, Deus me decepcionou. Mas é dentro desse relacionamento nós experimentaremos confiança, devemos ter confiança e segurança de que aquele que tem tudo rigorosamente planejado está cuidando dos nossos dias. A ideia de que Ele é o alfa e o ômega, o início e o fim, é de que Ele já sabe todas as coisas e planejou todas as coisas antes de qualquer coisa existir. Nada surpreende a Deus. Nada. Eu lembro de que uma das frases mais fortes que eu ouvi no início da minha caminhada cristã foi de que a seguinte pergunta: você se casaria com alguém que você soubesse que te trairia inúmeras vezes? Pois é isso que Jesus fez com a sua igreja. Obviamente que ninguém aqui está incentivando o adultério. Isso é lixo. Lixo. O adultério causa ânsia de vômito em Deus, e deveria causar em nós também. Agora, há perdão e restauração para isso. Jesus fez isso com a gente. Jesus sabia que nós iríamos traí-lo. Jesus sabia que nós iríamos pecar contra Ele, e ainda assim Ele nos aceitou, porque Ele sabe que nós não somos capazes. Ele nos aceitou para nos purificar, nos guardar, nos restaurar, nos perdoar e então nos tornar aquilo que nós devemos, enfim, ser. A palavra de Deus não sai vazia. Se você tem tido sede despertada em seu coração, é o próprio Deus direcionando a palavra dele ao seu coração, e ela não vai voltar vazia. Porque ao ouvir a palavra de Deus, ou você se rende ou você ignora. De qualquer forma, a palavra de Deus se cumpre, porque aqueles que se rendem são salvos, e aqueles que não se dobram são condenados. Por fim, no versículo 12 e 13, nós temos a alegria. O texto fala sobre um júbilo. Vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Os montes e colinas irromperão em canto diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. A ideia do texto aqui não é que o universo vai se curvar a nós, mas a ideia aqui é de que todo o universo glorifica a Deus pela sua obra de redenção. O texto de Romanos vai nos ensinar isso, que a criação geme, aguardando a manifestação, a redenção dos filhos de Deus. A criação também foi afetada pelo pecado, e ela espera, a criação geme. Quantas catástrofes naturais nós vemos, é a criação gemendo, porque foi afetada também pelo pecado. A criação perfeita de Deus anseia o dia em que o próprio Jesus retornará para restaurar todas as coisas. Há uma alegria que nós experimentaremos no dia da vinda do nosso Senhor. E então sairemos sim desse mundo, dessa terra, desse mundo caído, e seremos conduzidos em paz à nossa morada eterna. E sim, em júbilo, anjos com trombeta, os exércitos celestiais louvando a Deus, e nós chegando, pegando carona com aquele exército, cantando louvores ao nosso Deus para todo sempre. Aleluia! Que dia maravilhoso esse será! Que alegria será esse dia!
O texto usa uma figura aqui de árvores, de plantas, para nos ensinar acerca disso. No lugar do espinheiro, crescerá o pinheiro. Em vez de roseiras bravas, crescerá a murta. No lugar, então, de árvores que provocam feridas, que machucam, que são difíceis de lidar, crescerá então outras árvores frondosas. O próprio pinheiro é uma ilustração acerca da vida. Por que nós usamos o pinheiro de Natal? Por que o pinheiro de Natal foi usado como símbolo? Porque ele é uma árvore que não morre. Ele é uma árvore que permanece do mesmo jeito nas 4 estações. É um sinônimo de vida. É claro que um dia morre, mas ele não passa por estações. Ele não perde as suas folhas, ele não fica ressecado. Assim será a nossa vida no meio desse relacionamento com Deus. Essa alegria, sim, que será completa na eternidade, mas que nós podemos experimentar hoje nas nossas vidas. Hoje você pode experimentar, hoje você pode sair daqui em júbilo, em alegria e ser conduzido em paz por Deus. E no lugar das suas feridas haverá cura. No lugar das suas dores haverá saúde. Nas suas marcas haverá cicatrizes. Cicatrizes que vão lembrar você das suas guerras. Mas que uma vez que você entende e trata isso, Deus vai usar você para curar a vida de outras pessoas. Diante disso, dessa alegria, nós precisamos entender que do deserto, do abandono, nós somos conduzidos então em paz para o paraíso da comunhão. Talvez hoje você se sente um espinheiro. Todo mundo que toca em você se fere, se machuca. Você é alguém difícil de lidar. Mas há um convite de honra feito a você. E esse convite começa lá no início com um chamado. Esse chamado é feito a você essa noite. E a minha oração é que esse chamado seja feito ao seu coração. Você, assim como eu, nós passamos a vida inteira procurando por contentamento, procurando por algo que vai saciar os nossos corações. Mas é apenas Jesus que vai saciar o desejo da sua alma. Nós temos uma aliança. É em Cristo que você será resgatado da morte. É em Cristo que você será resgatado de uma vida sem Deus. É nele que está a vida verdadeira. Nós temos dentro desse convite um perdão. Volte-se para Jesus e o verá de braços abertos para te aceitar. É no sacrifício dele que encontramos perdão para a nossa culpa, purificação para a nossa injustiça. É dentro desse convite de honra que é feito a nós que nós encontramos confiança, segurança. Firme seus passos no caminho de Cristo e encontrará descanso, pois Ele sabe o que faz. Nem sempre iremos entender, mas Deus sempre tem um plano, e esse plano irá se cumprir. É dentro desse convite que nós temos a alegria. É em Jesus que as suas feridas serão verdadeiramente tratadas, pois o que antes sangrava, agora é capaz de curar. Através das nossas vidas saradas, Deus convida o mundo a se render aos seus cuidados. Meus irmãos, que eu e você possamos dizer sim ao convite que é feito a nós. E faremos isso orando e cantando. Quero convidar você a se colocar em pé se você quer dizer sim a esse convite. E desde já eu digo, não adianta você se colocar em pé se o seu coração não estiver dizendo isso. Ore a Deus nesse momento. Peça a Deus para que a palavra dele penetre no seu coração. Peça a Deus, Senhor, me chama. Peça a Deus, Senhor, estenda esse convite a mim. Porque eu preciso, eu sou um pecador. Eu preciso. Eu sou alguém cheio de feridas.
Eu sou alguém que vive inseguro, que vive inconstante. Eu sou alguém que não tem desejo por Ti, que não tem sede por Ti, Senhor. Eu preciso que o Senhor estenda o Teu convite bondoso e gracioso ao meu coração essa noite. Peça a Deus, e Deus, de maneira graciosa, estenderá a mão a você e irá te chamar para perto dEle. E Ele vai te chamar, Ele vai te cuidar, Ele vai fazer uma aliança com você através de Cristo. Nessa aliança você vai encontrar perdão, e dentro disso você terá confiança para viver os seus dias, e dentro disso você encontrará alegria. Isso tudo está incluso dentro desse convite honroso. É um convite honroso, não porque nós somos honrosos, é um convite honroso porque é o convite que vem do Rei dos Reis, e esse Deus estende esse convite a você hoje. Se você quer, se o Espírito Santo toca ao seu coração, faça uma oração sincera e verdadeira aí no seu coração. Converse com Deus sobre isso. Eu estarei à disposição se você quiser conversar depois, mas entenda, nós não estamos brincando aqui, tampouco estamos tentando apelar à sua emoção. O que nós cremos é que da mesma forma que esse início de chuva, essas gotas que estão caindo no solo, estão vagarosamente deixando ele molhado, da mesma forma, a palavra de Deus vai penetrando o teu coração. E vai chegar um momento em que você se encontrará encharcado e você entenderá que você pertence a Ele. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus eu peço que antes de cantarmos o que nós iremos cantar, o Senhor toque os nossos corações com essas verdades, para que quando cantarmos que queremos estar perto de Ti, não seja algo trivial, não seja algo banal, não seja só uma música, não seja só palavras saindo da nossa boca. Senhor, eu peço em nome de Jesus que isso seja verdadeiro. Tu, ó Deus, é o único que pode estender o convite. Então eu peço que o Senhor toque o coração dos meus irmãos e das minhas irmãs aqui essa noite e estenda esse convite. Chame eles para Ti. E aqueles que estão olhando para o outro lado, aqueles que estão olhando e caminhando na direção oposta do Senhor, chama eles de volta, Pai. Chama essas ovelhas perdidas de volta para o Teu aprisco, porque é ali que nós experimentaremos da Tua aliança, experimentaremos do Teu perdão, experimentaremos da confiança e experimentaremos da alegria que há no Senhor. Em nome de Jesus, é minha oração, é a nossa oração. Amém.
igreja, possamos nos ajudar a manter na nossa mente esse convite que é feito. Possamos ser aqueles irmãos que incentivam uns aos outros. Então, essa semana, não se isole, procure alguém, manda uma mensagem, diz assim: ó, lembra, você foi convidado. Lembra, há segurança no caminho com o Senhor. Assim, juntos, nós vamos chegar lá, naquele dia, junto com o Senhor. Amém? Que o amor do Senhor nosso Deus esteja sobre a sua vida. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Que a consolação do Espírito Santo, nosso Senhor, esteja sobre a sua vida. Uma boa semana e na quinta-feira nos vemos novamente.